versículo de número 4. Capítulo 4, verso de número 4, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Toda a igreja em uma só voz, 1, 2, 3. Não, tem muita gente, vamos só, organizado numa só voz. 1, 2, 3. E era necessário passar por Samaria. Se assente dando glória a Deus. Queridos, o texto que acabamos de ler no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, vai nos relatar a história de um homem a qual ele vai estar trazendo, levando a mensagem ao povo juntamente com os seus discípulos. Este homem é Jesus, e por ele ser este homem tão belo, tão forte, esse homem que vem trazendo paz, palavra de salvação, ele também é perseguido, ele também é invejado. Tem gente querendo puxar o tapete dele, porque nem todo mundo gosta de ver você crescer, porque nem todo mundo gosta de ver você brilhar. Quanto mais você brilha, mais tentam ofuscar ou tirar o seu brilho. Mas por onde Jesus passava e não era bem recebido, sempre vai ter uma Samaria para te reconhecer. Então Jesus, ele está em uma cidade essa, a qual os fariseus levantam uma calúnia, levantam uma fofoca e diz que Jesus estaria batizando mais pessoas do que João Batista, o seu primo. Bem que isso não era verdade, porque isso Jesus deixou para os seus discípulos, como está escrito no livro de Mateus, capítulo 28, verso 19. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então quem batizava não era Jesus, quem batizava eram os seus discípulos. Então quando levantaram essa calúnia pelos fariseus, é porque eles queriam colocar os dois primos em intrigas, porque eu não tenho que dar vazão para o que estão falando de mim, porque falar todo mundo fala, até papagaio está falando, mas quer ajudar no momento difícil? Porque falar todo mundo fala, mas está com você na prova? Porque falar todo mundo fala, mas vim aqui no quinto dia útil, no dia 20, acertar o aluguel? Falar todo mundo fala, mas quando você precisa de uma oração, são poucos. Se eu tiver no meu WhatsApp quase 2.000 contatos, dos meus contatos, só 150 fala comigo. Você pode estar rodeado por todos, mas somente um está do seu lado. Você pode estar rodeado por todos, mas somente um te acompanha. Você pode estar rodeado por todos, mas somente um pode abrir a porta onde não tem. Você pode estar rodeado por todos, mas só há um amigo que está sempre ao teu lado, é Jesus. Quando Jesus ele me tocou o coração em trazer essa mensagem, eu entendi que quando o Senhor ouviu que os fariseus diziam que Jesus fazia mais do que João, ele não deu ouvido para o que estavam falando, mas saiu da região onde ele estava e foi para outra. Por que eu vou ficar em lugares que eu não sou bem recebido? Foi falado no culto. Você entra numa casa, se você não for bem recebido, você volta para ela? Você vai num restaurante, se você não for bem recebido, você volta depois? A mesma coisa Jesus. Jesus foi numa cidade expulsar um demônio de um menino que dormia nas catacumbas, e o povo expulsou Jesus de lá. Mas depois tinha uma cidade por nome de Cafarnaum, onde falou: Jesus, nós estávamos esperando você, seja bem recebido. Se uma cidade não te recebe, tem cidade que te recebe.
É bem verdade que quando nós entendemos o texto que foi lido, nós vamos entender que Jesus, ele era um homem que não levava para o coração, porque ele tinha um amor, compaixão. Bem verdade que os fariseus não eram o tipo de pessoa que deixava tudo passar. Na hora que viesse, eles retrucavam. Era o tipo de cristão que hoje em dia, se não tiver, eu saio. Se não me der, eu vou. Se não fazer, eu excluo. E Deus não é um tipo de pessoa que, se você pedir, Ele vai te dar de mão beijada. Tem que ter luta, tem que ter prova, tem que ter dificuldade, porque o ouro, antes dele ser aprovado, ele passa pelo fogo. E Jesus, ele está testando os seus discípulos aqui. Ele quer ver até onde os discípulos podem ir, porque o texto, se você for trazer exegese, você vai entender que os discípulos não abriram o bico para nada, mas quem tomou atitude foi Jesus. O que eu entendo com isso, como obreiro, como pastor e como servo? Nunca espere por ninguém fazer algo. Pega e faça. Nunca espere pelos outros fazer algo. Pega e faça. Não, porque eu vou esperar o bispo fazer, quando ele chegar eu faço. Não espere, pega e faça. Não, porque eu vou esperar os pastores fazer, aí depois eu pego e faço. Não espere, pega e faça, porque você está fazendo não é para o homem ver, você está fazendo é para o Deus Todo-Poderoso. Jesus, ele sai da cidade da Judeia e vai em direção a Galileia. Sim ou não? Sim ou não? Só que para sair de uma cidade e ir para outra, existem algumas rotas. Existem algumas rotas essas, a qual eles tiveram que tomar a decisão. Mas quem toma a decisão sempre é Jesus. Porque os discípulos teriam que estar aprendendo. E nada melhor aprender com quem tem mais experiência. Nunca quer aprender com quem tem menos, sempre com quem tem mais. Porque aprender com quem tem menos, você não vai aprender, você só vai escutar, você só vai se esvaziar. Qual é a diferença do tanque para a fonte? Tanque é água parada e é pouca, e fonte é inesgotável. Tem gente que é tanque, mas tem gente que é fonte. Sai a sabedoria de dentro e não tem mais fim. Mas quem é tanque fica no raso. Eu vou falar. E quem gosta de ficar no raso é quem não gosta de se aprofundar. Vai em frente, Ezequiel. Para onde? Anda. Está no tornozelo. Anda. Está no joelho, anda. Está na sobrecoxa, anda. Anda. Você não pode parar, continua. Porque enquanto você estiver andando, eu vou estar te protegendo. Enquanto você estiver andando, eu vou estar te ajudando. Enquanto você estiver andando, eu vou estar do teu lado. 2025 poderia ter sido para você um dia difícil, mas você conseguiu andar e chegou 2026. E eu vou dizer uma coisa para você: o primeiro dia do mês, o primeiro mês do mês, janeiro, é Deus dizendo: eu estou abrindo porta nesse mês de janeiro para você. Se disseram que você não ia chegar, ei, não dê ouvido para quem só tem o que falar e não pode te ajudar, mas dê ouvido para a voz do Senhor que está aqui nessa noite. Alemaia Suri Calabaraxé. Escute. Então quer dizer que existia 3 rotas. Quantas rotas? Primeira rota, a qual eles faziam, eles teriam que ir pelo oeste do Jordão, um caminho mais longo, pela costa do mar. Esse caminho era levado por eles, só que era um caminho, uma rota muito mais longe, demorava mais dias até chegar em Galileia.
A segunda rota seria a rota que eles faziam pelo leste. Quando eles fazem a rota pelo leste, eles têm que passar por Bereia. E passando por Bereia, demorava menos tempo, mas também era um tempo que perdia dias. Se eles queriam chegar mais rápido, eles tinham que passar por Samaria. Era a rota mais rápida. Passava pelo meio e já chegava em Galiléia. Só que judeus, eles tinham uma briga antiga, pelo que teve as invasões, e das invasões de Nabucodonosor, pelas invasões que tiveram dos filisteus, pelas invasões que tiveram dos assírios, eles foram tomados alguns estrangeiros e foram se misturados com os judeus. E os judeus que estavam lá, esses estrangeiros, eles tiveram relações com as judias e nasceu pessoas com sangue cruzado. Foi aí onde foi dado o nome samaritano. E para os judeus, sangue cruzado, sangue misturado, não servia para estar com eles. Até que no tempo de Zorobabel, no tempo da reconstrução do templo, dos muros de Jerusalém, os samaritanos queriam ajudar a reconstrução do templo. E quando eles foram para ajudar, eles falaram: aqui vocês não podem vir, porque vós somos samaritanos, nós somos judeus, não queremos papo com vocês, se afaste de nós. É o tipo de crente que, se não for da minha laia, eu não quero, se não for do meu jeito, eu não quero, se não for do meu grupinho, eu não quero, se não for da minha panelinha, eu não quero, se não for do meu grupinho de WhatsApp, eu não quero. Se exclui. Se não for pregador conhecido, não quero nem saber. Se não for cantor famoso, que cante bem, que faz melisma, eu não quero. Tem que ser, eu tenho que estar por cima da nata. Mas Deus está dizendo: Deus vai tirar de baixo e vai te colocar por cima. Eu vou entender. E ontem eu estava lá, depois da capelinha, 3h30 de viagem, eu e minha noiva fomos para lá, e eu trouxe uma mensagem no primeiro dia profético lá, sobre Ana e Penina. E todo ano Eucana levava oferta para o templo, para o sacrifício, e para que Deus abençoasse a sua família. Só que para Ana era oferta dobrada. Oferta? E eu vou entender que o sacerdote, ao pegar a oferta, ele cortava, despedaçava, tirava o sangue e a gordura. O sangue e a gordura, ele queimava o incenso, a fumaça subia, era para Deus. O sacerdote tirava os ombros e o peito para ele. Mas pastor, e o restante? O que ele fazia? Jogava fora? Não. O restante que sobrava da oferta, do sacrifício do animal, quem trouxesse levava de volta. Porque quem traz para Deus nunca volta para casa de mão. Vou repetir para você entender, ficar gostoso. Quem entrega no altar do Senhor nunca volta para casa de mão vazia. Aí eu posso entender uma coisa: toda vez que você dá uma oferta, toda vez que você faz um voto, toda vez que você dá o dízimo, você não está dando, você está tomando de volta aquilo que é seu, porque você entrega no altar, na mão de Deus, e Deus fala: agora eu te entrego de volta. Faz assim, ó. Você pagou alguma coisa? Mexe o braço esquerdo. Você pagou para mexer o braço esquerdo? Você pagou para estar aqui hoje? É mando que é vacilha. Mas teve um que pagou o preço por você. Teve um que entregou a vida dele por você. E ele falou: a partir de hoje não tem mais sacrifício. A partir de hoje não tem. Você veio de longe, você veio de perto, se chegou aqui, mas Deus falou: eu vi o sacrifício e o esforço dos meus, e hoje eu estou dando vitória nesse primeiro dia. Eu estou abrindo na vida de crente caminhos aonde estavam fechados. Eu estou escancarando portas que estavam trancadas, porque o inimigo queria ver você derrotado, mas vai ter que te ver com a bandeira da vitória.
ela baracanto, vai ter que ver você com a bandeira da vitória. Ela muda canto, ras, Dionísia calabaraçúria. Eu não sei como você chegou, mas da mesma forma tu não vai voltar. Escute. Então entendemos que essa briga, essa dificuldade que eles tinham, era uma intriga entre duas divisões. Quem era judeus, quem era samaritano, era samaritano. Judeus não se dava com o samaritano por causa do sangue cruzado, por causa dos estrangeiros. E aí eles queriam ajudar no templo e não podia. Então eles vão para Samaria. E lá em Samaria, no monte, eles vão levantar um altar. Eles vão deixar um altar levantado. E diante desse altar eles vão fazer um templo. Eles vão fazer o quê? Tá bom. Só que esse templo que eles vão levantar vai ser no Monte Gerizim, o mais conhecido como Monte de Moisés ou Monte de Deus. E na cidade onde eles estão, existe um poço conhecido como Poço de Jacó. Então quer dizer que judeus não se davam com samaritano, mas judeus também não poderiam participar daquilo que estava em Samaria. Aquilo que o samaritano bebia todo dia, desfrutava todo dia, que era de direito dos judeus, não poderia por causa da intriga. É Deus dizendo: você vai ter o que muita gente queria ter e não vai ter. Não, você não entendeu, pouca gente entendeu. Vou repetir, todo mundo pegar. Você vai ter o que todo mundo quer ter, mas não tem, mas você vai ter. Então vamos ver. O texto vai dizer que eles vão ter poço, eles vão ter templo. Jerusalém tem um templo dos judeus, e lá em Samaria tem um templo do samaritano. Então os dois vão adorar. Jesus chega em Samaria, se aproxima do poço, senta do lado do poço e manda os discípulos. Ele manda todos. Ele não manda 2 e 3. Ele manda todos. Vai na cidade e comprai alimento. Vai até a cidade e comprai alimento. Porque sempre quando tinha um culto, sempre quando tinha um sermão, era recolhidas as ofertas. Então, diante dessas ofertas, que até mesmo o tesoureiro era Judas, eles foram para a cidade para comprar alimento, e Jesus sentou-se e ficou cansado e sentiu, porque ele tanto era Deus como também era homem. A sua vida aqui na terra, ele estava como homem, mas a sua vida espiritual era Deus. Mas mesmo assim ele sentiu cansaço. Mesmo assim ele sentiu sede. Aí o texto vai dizer que chega uma mulher no horário do meio-dia, a hora sexta. Era o horário mais quente do dia. Ela chega no horário mais quente do dia. Esse horário era o horário do almoço deles, de toda a região. Ninguém saía para fora, todo mundo ficava dentro de casa. Mas a samaritana tem que sair. E você vai entender o porquê. Eu vou resumir rápido. Se ela tem que sair, ela vai sair debaixo do sol quente, com uma porcelana na mão, porque porcelana, ela deixa com que a água não esquente, mas deixa ela refrigerada. Ela vai sair com um cântaro e vai buscar água no poço de Jacó. Enquanto ela chega no poço, ela escuta alguém dizendo: me dê um pouco dessa água que tu tens. Só que eu pude entender uma coisa, que Jesus ele vai dizer: é necessário que nós passemos por Samaria. Qual era o incentivo de Jesus passar por Samaria? Já que ninguém parou com a briga, eu pego e paro. Já que ninguém quebra protocolo, eu pego e quebro. Já que ninguém quer resolver o assunto da intriga, da briga, da discussão, eu vou lá e resolvo. Jesus ele foi em Samaria para resolver a desavença. Quando ele está sentado e puxa a conversa com uma samaritana, ele está quebrando o protocolo, porque ela vai dizer: você é judeu,
falando comigo, samaritana, tu não conhece a lei? Tu não sabe o que aconteceu no passado? Eu não me importo com o que acontece no passado, porque hoje eu vivo o presente, mas eu estou vendo o seu futuro. Viva o presente e deixa Deus cuidar do seu futuro. O futuro não pertence a mim, não pertence a você. O futuro pertence a Deus, mas o presente quem vive é você. Toda decisão tem uma ação, e toda ação tem uma reação. Aí Jesus, ela olha para ele e diz: se tu conheceste o dom de Deus, e eu te dar da água que eu te dou, que eu tenho, nunca mais terá sede. Aí vai dizer o texto, que vai dizer: mas como, se você não tem corda, não tem cântaro, não tem um copo para beber a água, da onde tu vai tirar essa água que é viva? Jesus está do lado de um poço, sim ou não? Sim. Mas espera aí, então quer dizer que uma fonte está do lado daquilo que é poço, e toda fonte quebra o paradoxo do poço. O poder que o poço tinha acaba quando a fonte chega. Quando a fonte chega, o poço perde e fica inválido, porque agora quem manda não é o poço, é a fonte. Mas o poço é de Jacó, é descendência. Todos os judeus querem, mas não pode. Mas quem chegou foi a fonte. Porque tem gente que pensa pequeno, só que Jesus está pensando grande. Se tu não tem como tirar desse poço, da onde vai sair essa água viva? És tu maior do que o pai Jacó? Eu conheço Jacó, eu sei quem é. Mas aquele que beber nunca mais terá sede, porque a água que eu te der vem da fonte de água viva que jorra a vida eterna. Aí diz a mulher: Senhor, dai-me dessa água para beber, e que eu nunca mais tenha sede, e nunca mais eu volte para este lugar. Porque Deus está dizendo: no lugar da sua desonra, por que ela voltava só ao meio-dia, onde ninguém ia, para ninguém identificar ela? Porque o texto vai dizer, ela tinha 5, e o sexto não era? Então era uma mulher que tinha muitos, ou teve? Era conhecida na região, era conhecido no bairro. Ixi, aquela mulher, a samaritana, já teve 5, já está no 6. Só que ela quer mudança de vida e diz: dá-me dessa água para beber, que eu não quero ter mais sede, eu não quero mais pecar, eu não quero mais voltar para trás, eu quero ter mudança de vida, eu não quero mais o poço de 2025, eu quero a fonte de eu não quero mais o poço de 2025, eu quero a fonte de 2026. Quem pensa no passado vive de passado, só que quem pensa no futuro é Deus cuidando do seu futuro. Só quem acredita, joga a mão para o alto, glorifica o nome do Senhor. Aí Jesus disse: se eu te der da água, nunca mais terá sede, nunca mais tirará. Eu quero. Aí Jesus disse: então vai e chama o teu. Ela vai dizer: não tenho, Senhor. Aí Jesus vai falar: gostei, tu és sincera, tu fala a verdade, tu não é mentirosa.
Tu não gosta de ficar lubridiando ninguém, não. Você não gosta de ficar fazendo fofoca. Gostei da tua atitude. Bem que disseste, porque tinha 5, agora está no 6º e também não é seu. Porque o que o povo faz hoje para ter status, a mentira que o povo faz para ter fama, para ter like, para ter visualização, o que o povo faz hoje para ser conhecido, não está escrito. Mas ainda existe samaritano que abre a boca e fala a verdade e fala que ama. Aí disse a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Se tu adorares, sereis contigo por onde andares. Ela vai pela cidade para chamar quem quer conhecer o profeta. A mesma ação que ela fez, os discípulos poderiam fazer. Mas peraí, os discípulos foram buscar o quê? Alimento. Só que não é porque eu estou indo buscar alguma coisa que eu também não posso fazer alguma coisa. Eu estou indo buscar alimento, mas também tenho o direito de evangelizar e ganhar almas para Jesus. Porque são 12. E dos 12, nenhum trouxe uma vida para Jesus. E uma samaritana que teve 5, estava no 6º, se libertou, foi para a cidade, trouxe quase a cidade toda. É porque Deus não trabalha com quantidade, Deus trabalha com qualidade. Talvez a sua vida é difícil, é dificultoso. O inimigo tenta de todas as formas tentar te destruir, mas 2026, janeiro profético, veio para te dar coisas novas. O inimigo queria ver você cabisbaixo, se remoendo, enquanto todo mundo dorme, você fica acordado, coração sangrando, pensamentos ativos no seu coração, na sua cabeça, mas Deus está dizendo: eu estou contigo e não largo mão de você, porque em quem eu invisto pesado é porque vai ter um futuro grande. Eu vou entender que essa samaritana, ela não tinha somente recebido a água viva, porque se tu beber da água viva, vai jorrar de dentro de você uma fonte inesgotável. Eu vou entender que quem está do lado da fonte nunca fica com sede, mas quem vive do lado do poço todo dia tem que voltar para buscar. Vou repetir: quem vive do lado da fonte nunca precisa ficar contando as vanglórias da vida, mas quem vive no poço sempre fica contando histórias e mais histórias. Eu não vivo de história, eu vivo de fonte. Eu não vivo de fofoca, eu vivo de fonte. Eu não vivo de diz que me disse, eu vivo de fonte. Porque quem vive de fonte não se preocupa com o amanhã. Quem vive de fonte não se preocupa com o que vai acontecer depois. Mas quem vive de poço gosta de ficar na migalha, na miséria, ficar contando moedinha. Eu vou dizer bem a verdade. Tem muita gente hoje em dia, e o texto vai dizer que quando Jesus ele chega numa cidade, as pessoas começavam a dar os dízimos, as ofertas, mas chega uma pequena mulher e ela dá o único que ela tem. E é nas pequenas coisas que Deus ele vai reparando quem são vocês. Um dá 1000 juntas de boi, o outro dá 10.000, e alguém chega só com uma migalha de uma moedinha. Para quem Jesus vai olhar? Para quem dá mais, ou para quem só tem um pouco e dá o restante que ele tem? O profeta sabe que ela não tem nada dentro de casa, porque senão ele não falava: prepara primeiro para mim um bolo pequeno. A palavra bolo pequeno quer dizer: eu já sei a quantidade da farinha que tem na tua casa, então eu quero só a metade, porque o restante vai multiplicar lá dentro. Porque profeta que é profeta não explora a viúva, divide o pão com o próximo. Porque são nos pequenos frascos que estão as maiores especiarias.
Você já comprou um perfume bom? Perfume bom nunca está em frasco grande. Tem frasco pequeno aqui? Não, só 3 pessoas deu glória a Deus. Eu não me contento com pouco, eu quero muito. Se eu sou frasco pequeno, para que eu vou me exaltar e querer ser um grande? Porque tem gente que, se não exalar o cheiro, Deus não é comigo. Só que teve uma mulher que na ceia, tá todo mundo na mesa, ela pega o melhor perfume mais caro, que aqui dali valia 365 dias do ano, era o pagamento do ano. Ela pega o perfume, quebra aos pés de Jesus. Judas está orando para, se vendesse, dava para dar para os pobres. Porque o que mais tem hoje é crente querendo dar valor na adoração dos outros. Só que Jesus vai dizer: até agora ninguém me ofereceu nada. Cheguei e ninguém lavou meus pés. Ninguém me deu ósculo santo. Ninguém me trouxe pão para mim comer ou água para mim beber. Mas ela trouxe a melhor parte. Aí o que ela faz? Depois de derramar aquele perfume, lava ou seca com os seus cabelos. Só que o cabelo, quando está molhado, as mulheres entendem, não seca, não enxuga, não absorve como a esponja, fica molhado. E ela tem que andar na casa para fazer a arrumação da casa. Então quer dizer que o texto vai dizer que o perfume exalava por onde ela passa. Aleluia! Por onde você passar, o perfume de Cristo vai exalar na tua vida. O ano de 2026 vai ser o ano onde o perfume de Cristo vai exalar no teu seio. Pode ter intriga, pode ter dificuldade, mas Deus está olhando para você e está dizendo: aquele que queria te ver caindo vai ter que ver de pé. Aquele que queria ver você pedindo vai ter que te pedir ajuda. Aquele que queria ver você passando fome vai ter que te pedir uma cesta básica. Eu vou ser mais bem claro para você entender. Aquele que queria ver a sua derrota vai ter que ver a tua vitória. Levanta a mão para o céu, glorifica, grita, chora, pula dessa cadeira. Bate palma para Jesus. Queridos, fique com essa mensagem. Primeiro dia foi hoje. Tem mais 11. Que Deus venha abençoar a vida de vocês, os obreiros, bispo. Deus abençoe sempre. Com a permissão do bispo. Irmãos, eu vivo pela obra. Eu vou estar lá na porta. Eu trouxe 2 caixas de trufas. Quantas caixas? Quantas caixas? Eu quero sair sem nada. Só que eu preciso da sua ajuda. Eu estou na reforma da casa e dia 31 de janeiro eu caso. Eu já gastei mais de 3 mil reais. O teto essa semana que passou caiu. O forro de PVC caiu. Eu tenho que arrumar esse forro. Então, irmão, se você quer abençoar o profeta, passa lá, ajuda, compra trufa e abençoe o profeta em nome de Jesus. E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Irmãos, hoje passou do horário porque foi o primeiro dia, uma nuvem de glória, mas eu prometo em nome de Jesus, se os demais dias, nós vamos acabar no horário bonitinho e vamos ser glorificados. Como você chama?